Olá, pessoal, amigo do canal Servir e Amar. Olha nós aqui mais uma vez falando a respeito dos evangelhos de Jesus. Então, caríssimos, muito feliz de estar com vocês em mais essa oportunidade, de ver que vocês assistiram aqui o canal, viram as nossas publicações. Então, eu quero pedir que continuem divulgando o nosso canal para que mais pessoas, né, possam acessar o canal Servir e Amar para que os conteúdos, né, possam ser passados para mais pessoas, visto por mais pessoas, né? Isso é, se vocês estão gostando, porque se vocês não gostaram, não passam, não, tá bom? E ó, pessoal, aí tem os comentários, eu gostaria que vocês comentassem, tá? Para que a gente possa ver que os conteúdos que estão sendo colocados estão sendo do agrado de vocês, estão sendo conteúdos proveitosos, ok? E gratidão, amigos, gratidão por vocês estarem divulgando o nosso canal. Então, vamos lá, pessoal, como sempre, para os nossos agradecimentos, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelas oportunidades que temos do aprendizado, do seu Evangelho, que trouxe a nós a luz, o caminho, para que pudéssemos nos libertar das nossas imperfeições. Gratidão a Maria Santíssima, que trouxe ao mundo o nosso Mestre Jesus, e a José, amparo de Maria e amparo de Jesus. Agradecer a toda espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ampara, hoje e sempre. E humildemente vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, que seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Pois bem, caríssimos, estamos chegando, né? Quase no final do nosso querido livro. Hoje nós vamos ver a parte 3 do nosso estudo. Então, nós vamos falar bastante hoje de Maria, de José, na parte da união dos dois mesmo, né? Do matrimônio, da convivência, de como foi essa convivência, como era isso na época. E vamos ainda, né, falarmos um pouco mais da juventude de Maria, que não era juventude, era adolescência, nem pré-adolescência para nós hoje, né? Porque hoje a adolescência nossa vai até longe. Mas vamos nos entender. Então, pessoal, hoje nós vamos ver muito deste livro aqui, ó, Harpas Eternas. E também porque ele está mais ou menos casado, os ensinos são praticamente iguais, desse outro livro querido aqui, Maria de Nazaré do Miramês. Então, pessoal, nesses dois livros, Harpas Eternas, ela vem contando a vida de Jesus, mas não desse Jesus religioso, de um Jesus histórico, hipoteticamente, e de uma visão diferente, né? Um Jesus mais humano e um Jesus muito mais próximo de nós, mas com alguns ensinos que não estão nos evangelhos canônicos. Então, nós vamos falar muito dos essênios hoje. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós iniciarmos, né? Quando Kardec traz as explicações, ele vai falar dos essênios. Eu estou folheando aqui para gente ver certinho, né? O que Kardec fala sobre os essênios. E nós precisamos entender que nós
somos espíritas. E os espíritas seguem os ensinos de Kardec. Quem codificou, quer dizer, não é Kardec, são os espíritos que trouxeram para nós esses ensinos. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, essa tradução é do doutor José Herculano Pires, que as traduções dele, para mim, são as mais completas. Então, eu uso tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho na tradução do doutor José Herculano Pires. Então, na introdução do Evangelho, Kardec vem explicar para nós quem eram os essênios, seita judia, fundada cerca de 150 anos antes de Cristo, no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros, formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, crendo na ressurreição, eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra. Tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura, opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus, enrijecidos por suas práticas exteriores. Para os quais a virtude nada mais era do que aparência, saduceus, né? Não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se por seu gênero de vida dos primeiros cristãos. E os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte desta seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que lhe fosse filiado. E tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Aí nós temos um apêndice, né? Temos a explicação. A morte de Jesus, que se fez escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito a serviço de determinada opinião, e que traz em si mesmo a prova da sua origem moderna. Então, vejam só, aqui, nesse apêndice, a gente não sabe dizer se essa explicação da qual Herculano está se referindo é sobre a Josefa Rosália ou se é sobre o João Nunes. Porque tanto João Nunes como a Rosália vão falar da caminhada, da trajetória de Jesus junto aos essênios. Ok? Então, nós vamos falar um pouco disso hoje. Nós terminamos a nossa parte 2 falando, né, sobre Maria no templo e que por ela ter dado muito trabalho ali para os sacerdotes, eles queriam que ela se ausentasse dali, né? Para que eles resolveram casá-la. Só que antes, nesses 2 livros que eu citei, é narrado que esses sacerdotes devolveram Maria, porque eles não sabiam o que iam fazer com ela, por causa da moralidade dela elevada. Porque ela havia sido colocada no templo, ainda menina, sob pressão dos rabinos que haviam ido visitar Ana e Joaquim. Vocês lembram disso, né? Que nós falamos na outra parte. Então,
Como Maria se destacou muito no templo, como nós falamos, né, na parte 2, ela questionava demais os rabinos, ela ensinava com propriedade leis morais, cobrava comportamentos morais e incomodava porque eles queriam continuar com as práticas exteriores. As mesmas coisas que Jesus questionava, Maria já fazia isso quando ela estava no templo. Então, mesmo ela sendo uma menina exemplar, ajudava as outras meninas, inclusive a filha de um dos sacerdotes que havia adoecido, tinha sido entregue ao templo por conta da saúde. Ela, com o seu diálogo, com a sua paciência, a ensinou a perdoar os pais que eram rígidos. Assim, essa menina, ela novamente volta a ser saudável. E não só essa, como as outras virgens do templo também. Ouviam os ensinos de Maria, mas os rabinos não queriam ouvir, não é verdade? Então, aqui no livro está escrito assim: o ciúme é força negativa e sutil, penetra todos os ambientes, até os mais espiritualizados. Então, os sacerdotes e os rabinos que sabiam que Maria seria a mãe do Messias, porque Maria era como um sol dentro lá do templo e meio das virgens, né? Então, Maria, ela é levada novamente para o seu lar. E nessa época, os pais Ana e Joaquim, eles haviam conhecido ou já conheciam os essênios. E esses essênios, segundo o livro Harpas Eternas, eles moravam em montes, citados inclusive na Bíblia, né? Monte Carmelo, Monte Tabor. Se não me engano, Moisés foi sepultado no Monte Tabor. Não, não tenho de cabeça agora, não. Não vão levar isso em conta, tá? Porque a cabeça falha, vocês sabem, eu quero falar muita coisa e eu vou acabar falando besteira. Então, deixa isso para lá. Então, Maria começa, quando volta para a casa dos pais, a ir nas reuniões com os essênios do Monte Tabor. E José era frequentador do templo, fazia pequenos serviços no templo, serviços de ordem religiosa, né? Além de serviços que ele prestava. Então, José, ele, por sua dedicação a estudos, ele acabou também conhecendo aos essênios e se interessando pelos ensinos e pelos estudos dos essênios, porque eles eram terapeutas dessa época, né? Eles eram terapeutas. Vamos lá ver o que fala o Evangelho a respeito dos terapeutas que existiam na época de Jesus? Então, vamos lá. Terapeutas, ainda na introdução, ó, do Evangelho. Do grego terapetuai, derivado do verbo terapeuin, servir, curar. Quer dizer, servidores de Deus ou curadores. Sectários, judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente na Alexandria e no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam. E como eles se davam à prática de todas as virtudes, eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu da Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir dos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente
que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Ok? Então, os essênios eram também terapeutas. Eles saíam com bolsinhas de ervas pelos povoados, onde haviam doentes, para curar. Como eles viviam em mosteiros, nas montanhas, muitas vezes em cavernas, eles colhiam alimentos das suas plantações e muitas vezes eles levavam esses alimentos para as populações mais pobres, né? Então José fazia parte, não é dito que ele teria parte, ele frequentava da mesma forma que Maria essas reuniões dos essênios. Então Maria, ela começa a se integrar nessa sociedade essênia e ela havia aprendido muitas técnicas modernas do tear dentro do templo e que a população não tinha acesso porque tinham aqueles teares muito primitivos. Então, Maria, ela leva ensinos desses teares melhores, mais modernos, de tramas diferentes, para ensinar as pessoas que lidavam com esse tear, né? Mas a missão de Maria, como mãe do Messias, ela era conhecida por todos da comunidade dos essênios, do Monte Nebo, do Monte Moabe, do Monte Hermon, em toda a Judéia. Essas seitas, essas congregações, vamos falar assim, elas sabiam da missão de Maria. Aí um homem que também frequentava os essênios, chamado José ben Jacó, que era da família, uma família de camponeses, e era de uma linhagem da casa de Davi. Então, para a gente falar um pouco dessa linhagem, a gente vai ter que falar das tribos, enfim, nós não vamos falar disso hoje, porque eu acho que em algumas outras apresentações, Sebastião já falou dessas 12 tribos, né, divididas, enfim, que é muito interessante também a gente ver por conta das castas que tem na Índia, na China, e dentro do judaísmo também temos, né? E principalmente dessas 12 tribos, que alguns deles, como os samaritanos, por exemplo, eles não se casavam senão com os samaritanos, por conta das crenças religiosas. E nós temos isso até hoje, né? Até hoje nós temos as castas, que são separações sociais, por conta de poder aquisitivo, enfim. Mas nós vamos voltar a falar de Maria. No Evangelho de Mateus, ele traz toda a árvore genealógica de Jesus, né? Então, esse varão chamado José ben Jacó, ele frequentando o mesmo núcleo ali de Maria e ali no templo também, né? E ele era um homem que trazia em si muita bondade, muita justiça, e a vida dele era pautada nas leis do Senhor. Ele estava sempre no templo. Então, como ele conhecia e acompanhava os essênios do Monte Carmelo, também era um monte onde haviam os essênios, ele foi aceito por essa comunidade dos terapeutas por conta dele ser um grande conhecedor das ervas, que ele cuidava com muito amor, porque ele era de uma família do campo. Então, vejam só as divergências que vão existindo, né, entre as famílias. Na família de Maria, a gente sabe que os pais de Maria eram pessoas de posse. E se José era da casa de Davi, também, né? Também. Então, aqueles sacerdotes ali do templo, eles afastaram Maria, mas a influência dela continuava entre as virgens.
E esses sacerdotes não se esqueceram, principalmente porque eles também sabiam que Maria seria a mãe do Messias. Eles acharam que afastar Maria do templo foi pior, porque aí os comentários sobre os ensinos de Maria se multiplicaram. Aí o que que eles fazem? Eles voltam novamente aos pais, né? E eles têm uma ideia. Um dos sacerdotes, que eu não vou lembrar o nome agora, que é complicado esses nomes hebreus. Então, ele vai com mais 2 sacerdotes até a casa de Ana e Joaquim, né? Porque eles achavam que era perigoso Maria estar ali no meio, que ela podia influenciar muitas outras pessoas sem os olhos deles ali, né? Então, eles se reuniram, esses 3 sacerdotes, e eles decidiram que deveriam casá-la. E escolheram um varão, que foi José, para que se casasse com Maria, para que ela nem ficasse com os pais e nem dentro do templo. Porque casada com esse varão, viúvo, com 5 filhos, ela teria muita ocupação e ela não teria mais como estar dizendo palavras bonitas, orientando as pessoas. Então, esses 3 sacerdotes vão a Nazaré para conhecer de perto Maria, porque eles não a conheciam, mas sabiam, né, das coisas que Maria fazia. Então, eles vão até a casa de Ana e Joaquim para anunciar o casamento com José. Que, obediente ao templo, ele aceitou esse casamento sem conhecer Maria. Mas a gente precisa lembrar que tanto José como Maria, eles eram preparados para essa missão. José, ele é retirado da Bíblia, ele é retirado do Novo Testamento, para que o Espírito Santo pudesse ser o pai de Jesus e para que Maria fosse virgem na história religiosa. Mas nós sabemos que Jesus nasceu de uma concepção normal entre José e Maria, uma concepção de muito amor, né, pelos dois, e normal, sem... A virgindade de Maria era outra, nós já falamos isso. A pureza de Maria era outra, ela veio de Sírios, de lá de onde eu vim também. De lá de Sírios, né? Ali, de Sírios, não é verdade? Então, é isso aí. Então, vamos lá, gente. Aí, depois que eles tiveram essa conversa e que José aceita, José vai para os essênios contar tudo o que estava acontecendo. E ele fala com um ancião essênio chamado Muni, que conhecia toda a história de Maria, sabia que seria a mãe do Messias, então ele diz para José: prepara-te, prepara-te, que serás o pai do enviado de Deus, né? Então, após as bodas com José, Maria, ela vai para a casa de José, residir com ele, com os 5 filhinhos dele, e logo após, os pais de Maria acabam falecendo, né? Mas em nenhum momento aqui é citado a irmã de Maria, que também é Maria. Na época que os pais de Maria falecem, ela tinha aproximadamente 15 anos. Olha, a gente sabe que hoje, eu que estou aqui no Nordeste e que faço voluntariado na Casa Gestantes de Maria, aqui em Barra de Jangada, no Grande Recife, a quantidade de meninas de 13 anos que chegam gestantes, até de 12 chegam gestantes, e orgulhosas, graças a Deus, sem intenção nenhuma de praticar aborto. Então, Maria, ela
com 15 anos, já era madura e já cuidava dos 5 filhos. E no relato aqui do Harpas Eternas e também do Maria de Nazaré, conta que quando as crianças a viram chegar e que seria a mãe, que as crianças a rodearam, a beijaram muito, abraçaram muito, porque a luz que irradiava Maria atraía as pessoas para ela, né? E conta aqui nesses livros que Maria tinha uma vida muito alegre com essas crianças, porque eles amavam demais a Maria. Até que uma certa noite, Maria recebe a visita do anjo Gabriel, e também José recebe a mesma visita do anjo Gabriel, anunciando a vinda do Messias. Então, eles foram avisados de que o Messias estava programado para vir. Quando a gente lê Missionários da Luz, de André Luiz e de Chico, a reencarnação de Segismundo, a gente vê todo o preparo que existe para um espírito voltar à matéria. Imagine o preparo que não teve todo o planeta, todos aqueles que estavam no orbe nesse momento, para receberem a Jesus. Para receberem primeiramente os pais de Maria. Maria. Então foram espíritos de altíssima hierarquia que vieram para cá, para auxiliar Jesus, Maria, José, nessa tarefa grandiosa de melhorar toda a humanidade. Todos aqueles que querem se melhorar, né? Então, Maria é avisada que está gestante, tem toda aquela parte da história de Isabel, que é a mãe de João Batista, que é prima de Maria. Eu vou pular essa parte porque é conhecida por nós, né? Está nos evangelhos, pode-se procurar que a gente vai, principalmente no Evangelho de Lucas. Então, aqui nesses livros conta para nós que 3 espíritos de altíssima hierarquia, extremamente iluminados, vieram espiritualmente amparar a vinda daquele espírito na matéria. E aqueles espíritos, né, que vieram em auxílio, não para fazer o parto em si, mas de uma forma da vibração do ambiente estar preparado para que nada interferisse na vinda do Messias. Então, gente, olha, agora nós vamos falar um pouco da manjedoura, tá? Eu gosto de falar da manjedoura. Eu gosto de falar dessa parte de Belém, porque na história, nos livros de história, não consta nenhum recenseamento em Belém, na época que Jesus nasceu. Os romanos, eles eram extremamente rígidos, perfeccionistas com os seus registros, porque era daí que vinham os impostos. E as pessoas que nasciam em determinada cidade, esse censo era feito na cidade que elas moravam, não onde elas nasceram. Porque onde elas nasceram não tinha importância, ela não ia pagar imposto naquela cidade. Ela ia pagar imposto onde ela estivesse morando, residindo. Então, era dessa forma que o censo era feito. Outro ponto interessante, na época de dezembro, a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, mas se tivesse sido na época de dezembro, o inverno nessa região é extremamente rigoroso. Não haviam viajantes que se dispusessem, e ainda mais uma gestante para dar à luz, não seria transportada em cima de um cavalo pelo desconforto, não é? Então, a gente sabe que toda essa parte, ela é uma parte criada para que Maria fosse virgem, para que o Espírito Santo tivesse vindo, e no livro de Miramês, Maria de Nazaré,
O nascimento de Jesus, ele conta assim de uma forma muito fantasiosa, como se Maria tivesse tido uma cesariana perispiritual, e Jesus ali, ele, para que teria passado pela gestação, se ele praticamente se materializa ali do lado de fora? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Esses livros são maravilhosos, trazem ensinos poéticos lindos sobre a vida de Jesus e de Maria, mas tem determinadas coisas que a gente não pode aceitar, né? Porque a gente sabe ser fantasioso, principalmente hoje, com toda a ciência extremamente evoluída que nós temos, nós não podemos aceitar essas partes, né? Então, muito bem. Então, vamos falar agora um pouco de Jesus menino, a vida de Maria com as crianças e com Jesus. Era uma vida normal. Alguns dizem que José era carpinteiro, outros dizem que ele era artesão, outros dizem que ele era construtor. E no povo judeu era tradição que o pai passasse para os filhos a profissão. Então, José tinha todos os filhos trabalhando com ele, né? Trabalhavam com ele, seja lá a profissão que fosse, carpinteiro, construtor, artesão. Inclusive, se artesão era a elite da sociedade, tá? Na pirâmide, né? Na pirâmide social, a base é a população. Aí, para chegar até os governantes, então vamos falar de cima para baixo, né? Então, nós temos os governantes, os poderosos, os reis, né, da parte financeira. Depois a gente tem o sacerdócio. Depois temos os comerciantes, artesãos, ou ao contrário, artesãos e comerciantes. Aí vão vindo os empregados dessas pessoas, até chegar à base da pirâmide, que é onde nós fazemos parte. A parte pobre da humanidade, né? Que é a base da pirâmide, até hoje é assim. Então, sendo José ou construtor, ou carpinteiro, ou sendo artesão, ele fazia parte de uma sociedade mais elitizada, não era da base. Ele não era da base. Portanto, Maria também não, Jesus também não, seus irmãos também não. A passagem que Jesus estava curando, envolvido por toda uma multidão, e Maria e seus irmãos vão em busca de Jesus, porque os irmãos declaravam que ele havia enlouquecido pela preocupação de que ele iria dispor de todos os bens da família em benefício dos menos favorecidos. Um dos motivos dos irmãos estarem em busca dele com Maria. Isso não quer dizer que Maria não fazia parte. Muitos dizem que Maria não acompanhava Jesus. Maria acompanhou os passos de Jesus sempre, sempre, desde menino, por ele ser uma criança diferente, por ele ser uma criança com condições de elevação. A gente imagina já desde menino como que Jesus se desenvolve de uma forma rápida, né? Nós temos um filme interessante, mas mais ou menos interessante. Eu vou dizer por quê. Chamado Pequeno Mestre. Não sei se ainda está. No YouTube deve ter, não sei se ainda está na Netflix. Chama-se O Pequeno Mestre, que seria Jesus de menino, Jesus indo viajar com os pais. Imagina-se que seja para Jerusalém, e eles são hóspedes de uma casa. Então, Jesus ele vai brincar com as outras crianças que ali estão, e Jesus vê um pássaro caído. E Jesus pega esse pássaro, porque ele gostava demais dos animais. Ele pega esse pássaro, acaricia o pássaro, sopra o pássaro e o pássaro sai voando.
E as crianças se maravilharam em ver Jesus fazendo isso. E um dos meninos, que era o maior ali que estava na brincadeira, queria que Jesus ensinasse ele a fazer o pássaro que havia caído voar. E Jesus não sabia explicar o porquê que ele fazia isso. Aí o menino começa a agredir Jesus porque ele era forasteiro ali no meio, né? Ele era um convidado de outra família. Então, ali naquela briga, esse menino acaba se debruçando numa sacada e cai, e machuca a cabeça, e é tido como morto. Aí os pais recolhem esse menino e começa a lamentação, e começam a questionar Jesus menino sobre o fato, e Jesus sempre dizendo que não empurrou, e os outros diziam que Jesus empurrou. Então, o que acontece? Jesus pede que o levem até o menino, que ia ser sepultado. E os pais do menino não queriam de jeito nenhum. E José e Maria pedem, com muita humildade, que deixe o menino ir, né? Jesus menino ir até lá. Aí Jesus chega aos pés do menino e pede que ele acorde. E o menino desperta. Aí Jesus fala assim para ele: agora eu quero que você diga para os seus pais toda a verdade, senão você vai dormir de novo. Ao que o menino narra, né? Como é que aconteceu, que foi um acidente, que não foi Jesus, que ele havia agredido Jesus. Então, é bastante interessante esse relato do pequeno mestre. E tem relatos nesse livro, Harpas Eternas, de toda a infância de Jesus, sendo acompanhado por sua mãe Maria. Maria sempre esteve ao lado de Jesus, e um irmão de Jesus, chamado Francisco, acompanhava Jesus. Isso nesse livro Harpas Eternas, tá? E esse irmão de Jesus, ele adoece gravemente. Era um dos filhos de José, acredito eu, porque ele era mais velho que Jesus. Então, era filho de José, não pós-Jesus, né? Anterior, filho só de José com a outra mãe. Então, Jesus queria muito, ele amava muito esse irmão, porque esse irmão o acompanhava, e juntamente com Maria, em todas os seus estudos, as suas práticas, os que ele estava fazendo. Então, esse irmão acompanhava de perto e amava Jesus, e Jesus amava demais esse irmão. E esse irmão adoece, e Jesus, ele faz de tudo para curar esse irmão, que pelos relatos seria portador da leucemia, né? E Jesus não consegue. Então a gente sabe, né, que perante a espiritualidade existem enfermidades que são expiações e que elas não podem ser curadas porque faz parte do nosso planejamento reencarnatório, né? Então Maria teve uma vida com Jesus, uma vida como nós, quer dizer, nós não, que ninguém teve um Messias para cuidar, né? Maria teve, assim, toda essa tarefa grandiosa. José sempre ao seu lado, apesar de terem apagado a figura de José, né, da vida de Jesus, José sempre foi muito presente, amparo de Maria, amparo de Jesus. Sem José, Maria não teria conseguido. Só que ele foi apagado, né? Como eu já falei várias vezes, para que o Espírito Santo pudesse entrar, enfim. Mas a gente buscando, a gente aceita aquilo que vai mais de encontro ao nosso coração. Ou o Espírito Santo, ou José, o que importa é a missão desses espíritos. E o que eles trouxeram para nós, não só de ensinos morais, como do exemplo que eles nos deixam, né? Então, Maria acompanhou Jesus em todos os momentos da vida pública dele também. Quando nós vemos nas séries da vida de Jesus, tanto The Chosen como Maria de Magdala, a gente vê Maria muito próxima a Jesus o tempo todo.
E, logicamente, os seus irmãos também, porque depois que Jesus parte, um dos irmãos de Jesus, Tiago, é um dos principais divulgadores da doutrina de Jesus, dos seus ensinos, né? Então, Maria é muito presente na vida de Jesus o tempo todo, e a missão dela é grandiosíssima. E para nós encerrarmos, para não ficarmos muito longo, como a parte 2 que ficou longa, né? Ficou muito longo, ficou quase 1 hora, vocês me vendo, não é verdade? Então, eu encurtei um pouco mais para que a gente possa entrar depois na última parte, a parte 4, que é o final do Boa Nova, que é a parte da crucificação de Jesus e da vida final de Maria, né? Eu trouxe para nós a lenda do Miosótis. Não sei se vocês já ouviram falar da lenda do Miosótis. Então, eu tenho 2 lendas do Miosótis, 2. E eu vou contar para vocês as 2. A primeira, a mais curtinha, depois a mais longa. Então, numa das lendas do Miosótis, conta que Maria estava extremamente saudosa do seu filho que já havia partido. E ela se senta à beira do lago, lembrando ali das passagens de Jesus, das passagens dos seus ensinos, e ela começa a chorar, chorar de saudade. E conforme as lágrimas dela caíam na grama, das lágrimas brotavam flores azuis, azuis como seus olhos, que Deus nosso Pai teria enviado para consolar Maria, mostrando seu filho vivia, né? E que ela não se desesperasse, nem sentisse saudade, porque eles estariam juntos. Então, das lágrimas de Maria, de saudade do seu filho, surgem os miosótis, a florzinha azul tão singela e tão linda, do mesmo azul dos olhos de Maria. E a outra lenda do miosótis é que Maria estava em casa, nos seus afazeres, e Jesus brincava no jardim que Maria havia feito. E esse jardim era muito florido, e tinham muitas plantas, muitas flores, de todas as cores. E Jesus gostava de brincar nesse jardim. E ele tinha aproximadamente uns 3 aninhos de idade. E Maria da janela observava ele brincar e fazia suas tarefas. Até que num momento ela vai olhar e não vê Jesus. Aí ela chama Jesus, ele não responde. Chama novamente, ele não responde. Aí Maria resolve buscar Jesus onde ele estivesse, então pequenino, perdido, e próximo da casa deles, né? A gente imagina que as casas eram uma aqui, outra a 2, 3 quilômetros. Imagina-se isso, né? Que seja como nos interiores do Brasil afora. Então, havia um gramado muito grande, muito bonito, ali próximo à casa de Maria. E Jesus, ali brincando nas flores, ele viu uma borboleta muito linda, muito colorida, que pousava de flor em flor. E ele foi acompanhando o voo da borboleta, até que essa borboleta, satisfeita ali do néctar do jardim, ela vai lá para esse gramado, que era um gramado alto, e tinha algumas outras flores menores. E Jesus fica observando, se deita nessa grama, fica observando a borboleta e acaba adormecendo. Por isso ele não ouvia sua mãe chamando, né? Ele adormeceu. E Maria, desesperada, andando de um lado para outro, chorando, chorando, desesperada pelo seu filho, até que ela avista ele dormindo no meio daquelas plantinhas verdes, toda com flores brancas. E Maria chora muito, abraça seu filho, pergunta: filho, por que você veio até aqui? E ele explica que veio vendo a borboleta. E põe a mãozinha no seu rosto e diz: mãe, não chora, estou aqui, não chora.
Aí Maria abraça ele mais forte e volta para casa, ainda em lágrimas. Aí conta-se que no dia seguinte, todas aquelas flores brancas haviam se transformado em flores azuis, iguais aos olhos de Maria, regadas pelas suas lágrimas em busca de Jesus. É bem bonitinho, né? Essas lendas. Então, pessoal, nós já vimos uma boa parte, né, de Maria, uma boa parte de Jesus, e que em todos os momentos que a gente tem visto esses relatos, Maria, Ana, Joaquim, José, sempre acompanhados de espíritos de altíssima hierarquia. Não que não sejamos merecedores, né? Mais ou menos. Mas nós temos que ter a certeza absoluta de que nós nunca estamos sozinhos. Que Deus, nosso Pai, na sua bondade, na sua misericórdia, nos colocou ao nosso lado, colocou ao nosso lado amigos espirituais maravilhosos para nos auxiliar, para nos orientar, mas precisamos nos sintonizar com esses irmãos para melhorarmos a nossa condição moral, para termos mais firmeza, mais convicção, buscarmos mais Jesus. Vamos nos lembrar daquela figura onde Jesus bate a porta e a porta, ela não tem fechadura. Porque quando Jesus bate a porta do nosso coração, a fechadura, a maçaneta é do lado de dentro para fora. Então, nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Maria, para Jesus entrar, para que nós possamos entender, compreender, aprender os ensinos, não só de Jesus, como de Maria, um exemplo de força, um exemplo de coragem, e onde quer que haja um coração em sofrimento, clamando por Maria será atendido, como diz Chico, que a prece de uma mãe a Maria arromba as portas dos céus. Então, caríssimos, vamos ficar por aqui nessa nossa terceira parte. Vamos aguardar a quarta parte, que será o final do nosso livro Boa Nova. E o desfecho é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque não fui eu, não, viu, gente? É Humberto de Campos e o Chico. Caríssimos, vamos divulgar aqui o nosso canal Servir e Amar. Vamos aí acionar o sininho para receber as nossas publicações. Vamos juntos levar o Evangelho de Jesus a muitos corações, não é? Todos nós precisamos de Jesus, de Maria, de Deus, nosso Pai, de toda essa espiritualidade grandiosa que nos deixa a conhecer tantos benefícios com suas histórias, com suas vivências. Possamos aprender. Como diz Maíse Braga, muitos de nós ouviu o evangelho da boca de Jesus. Estivemos lá. E hoje parece um sonho, né? Parece um sonho, mas muitos de nós já esteve por lá, ouvindo o evangelho diretamente de Jesus. E como estamos na matéria, que adormece o nosso espírito, estamos caminhando. Mas, graças ao Pai, graças a Jesus, estamos caminhando. O que importa é não pararmos. Caríssimos, gratidão imensa por terem estado comigo em mais essa oportunidade. E vamos juntos rogar ao Pai que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, de tranquilidade. Que o nosso lar possa ser abençoado, iluminado pelas luzes do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Fiquem na paz de Deus.